Muito obrigado, senhores Presidentes, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Iríamos começar por colocar algumas questões relacionadas com, precisamente, autarquias locais e fazendo alguma referência a propostas que vamos apresentar e para as quais gostaríamos, desde já, de obter da parte do Governo uma posição sobre elas. A primeira questão diz respeito à remuneração dos eleitos das juntas de freguesia. Diz respeito ao cumprimento da Lei 1196, artigo 10º. É uma lei que está em vigor, é uma lei que estabelece que os encargos decorrentes destas remunerações devem ser suportadas pelo Orçamento de Estado, porém o Governo faz de conta que a lei não está em vigor e, tal como havia feito o ano passado, quando de célebre intervenção do Sr. Ministro das Finanças de que as remunerações dos presidentes das juntas de freguesia se trataria de money for the boys, frase pela qual acabou a pedir desculpa, nós gostaríamos de saber qual é a posição do Governo este ano, porque já percebemos na posta do orçamento é zero. É de não considerar a aplicação da lei nesse caso. Queria dizer que o Grupo Parlamentar do PCP propõe que, tal como o ano passado, que a lei seja cumprida, ou seja, que o Orçamento de Estado assuma esse encargo, como deve, e esperamos que haja, da parte de todos os grupos parlamentares, anuência para essa proposta, porque se trata de um estrito dever legal por parte desta Assembleia. Importa lembrar que a situação para que este Orçamento de Estado remete algumas freguesias é de absoluta insolvência. Há as autarquias de menor dimensão, segundo dados que nos foram dados aqui pela ANAF, 130 freguesias do nosso país têm uma transferência anual que não chega ao vencimento mensal de alguns administradores de empresas públicas. Mas esta questão também está relacionada com o cumprimento, em geral, da Lei das Finanças Locais, no que se refere ao Fundo de Equilíbrio Financeiro e ao Fundo Social Municipal. O Governo, mais uma vez, não cumpre a Lei das Finanças Locais. O ano passado procedeu a um corte intercalar de 100 milhões de euros nas transferências para os municípios. Este ano acrescenta um corte adicional de 127 milhões relativamente aos montantes globais que transferiu em 2010. E, portanto, a questão que aqui tem que se colocar é que sentido é que faz estar a discutir uma Lei das Finanças Locais, cuja última versão, de 2007, nos deu um enorme trabalho a discutir, e foi uma discussão aqui acalorada e interessantíssima, e depois é aprovada a lei e no Orçamento de Estado que se segue, o Governo vai fazer de conta que a lei não existe. E isto, evidentemente, não pode ser. E, portanto, as leis são para se cumprir, a Lei das Finanças Locais é para se cumprir, e nós aí também propomos que o Governo contenha as transferências para as autarquias locais dentro daquilo que a Lei das Finanças Locais impõe. Queríamos ainda referir dois aspectos. Um tem que ver com o endividamento municipal e com o CREN. Nós sabemos que existem fortes restrições ao endividamento municipal. Nem vamos colocar aqui essa questão em termos gerais, mas há uma preocupação que temos, é se as limitações ao endividamento municipal vão impedir os municípios de poder recorrer ao CREN e fazer com que o nosso país, no seu conjunto, possa perder possibilidades de financiamento comunitário. E aí pensamos que vale a pena discutir a possibilidade do Governo negociar junto do Banco Europeu de Investimentos uma linha de crédito a que os municípios, evidentemente também com o envolvimento da Banca Nacional, designadamente da Caixa de Depósitos, que se estabeleça uma linha de crédito aos municípios que lhes permita fazer face à sua comparticipação relativamente à execução do CREN, permitindo assim que alguns projetos que muito podem contribuir para a resolução de problemas de investimento das autarquias portuguesas possa ser viável, porque de outra forma, evidentemente, não o será. Queria ainda fazer uma referência ao problema das dívidas de que hoje nos temos aqui ocupado. O Sr. Ministro dizia que aqui o problema não é que ninguém esteja a mentir, mas que o Governo tem uma informação mais atualizada do que, porventura, a Associação Nacional de Municípios. Bom, mas a reunião que tivemos aqui com a Assembleia Nacional de Municípios não foi o ano passado, foi na segunda-feira. E, portanto, só se a situação se alterou
de uma forma muito significativa de segunda para sexta. Mas aquilo que nos preocupa, e aliás foi-nos referido aqui, que havia ministérios, designadamente da Cultura, da Administração Interna, que reconheciam a existência de dívidas para com as autarquias relativamente a contratos de programa em que o Governo não tinha cumprido a sua parte do acordado. Mas o que nos preocupa é se, já que o Governo fala tanto da imagem do Estado português, qual será a imagem do Estado português se os municípios portugueses e o Governo forem discutir para o Tribunal o pagamento de dívidas? Quer dizer, é bom que se entendam sobre isto. Isto é, somos confrontados na segunda-feira com uma realidade e o Governo vem dizer que na sexta-feira que aquilo não é assim. Bom, mas então nós temos o direito de saber como é que é. Portanto, porque até lá ficamos nesta indefinição e esperamos não ter que ver, um dia destes, na barra do Tribunal, o Governo de um lado e os municípios do outro a discutir o pagamento de dívidas por parte do Governo.